Boa noite, deixa eu organizar vocês de uma maneira que eu enxergo aqui no computador, aqui em cima. Então tá, gente, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, estou organizada para dar a primeira aula do Fábrica de Futuro. Essa não tem nem numeração, porque ela é uma masterclass. Essa aula que vocês estão prestes a assistir hoje é uma aula que eu já apresentei em outras versões no curso Todo Lixo é um Erro de Design, não exatamente assim como você vai conhecer agora, porque o olhar é outro. Agora eu estou falando com app empreendedores, então a minha ideia é trazer esse olhar do app empreendedor para a mesma coisa que eu ensino para os designers. A mesma coisa que não só designers, né? O curso Todo Lixo é um Erro de Design não é só para designers. Ele é para pessoas que já não concordam com a forma atual de fazer as coisas e que querem levar sustentabilidade para outro patamar. Mas eu vou deixar para falar sobre o curso Todo Lixo é um Erro de Design num outro dia para apresentar para vocês. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, estou ainda organizando, tá, gente? Então, vou começar, então, dando os recados principais. Acho que aqui a primeira coisa que eu quero agradecer, quem está aqui de novo nessa jornada, Thaís chegando, o Barum falando, tomei conhecimento do tema sustentabilidade na infância, vendo notícias sobre o Greenpeace. Olha que legal, que legal! Então, as mobilizações, elas se dão de formas diferentes, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava bem chocada, assim, com as estações do Greenpeace, e que foram muito inspiradoras, porque você passa a pensar de uma maneira bem radical, né? De alguém que está querendo mudar os sistemas, mudar as coisas, sim, é. E olha a oportunidade que você pegou ali. Aí você está me dizendo aí, hoje sou formado em administração pela URGS e trabalho como consultor para negócios. Olha que legal! Que interessante! E olha a oportunidade que você pegou ali sobre as notícias do Greenpeace, né? E quanto é interessante para esse mercado. Para ti pode ser uma oportunidade de negócio, mas para eles é notícia, é engajamento, é mais gente na rede. Alright, acho que aqui o meu cotovelo vai ter que dar um jeito. Ok, então tá, vamos lá. Eu quero também parabenizar vocês pelas milhares de ideias que eu recebi. Quero agradecer não só quem está aqui, quero agradecer também a minha equipe, a agência Alfa, que está fazendo um trabalho fantástico, e eu, Fabiola, né, que não tinha uma empresa há 7 anos, eu não tinha nem um site antes da pandemia, e hoje virei um canal de infoproduto, tudo digital. Estou aprendendo o poder da internet. Hoje eu conheci um projeto fantástico de alguém que patenteou uma composteira de animais domésticos, que depois ele quer reverter numa árvore frutífera para o dono do pet, ter um símbolo daquele pet, porque em grandes centros urbanos é um problema, né? Então eu estou conhecendo projetos incríveis, conheci o projeto do Carlos, que é, além de trabalhar com bambu, e eu estou aprendendo um pouco sobre o trabalho dele, tem o Museu do Bambu, que traz informações preciosas. Ontem eu falei rapidamente, né, sobre eu ser prof de ecodesign. Isso vem por conta de eu estudar logística reversa. Para quem está chegando agora, meu nome é Fabiola Pesce e eu sou especialista em logística reversa. O que é uma especialista em logística reversa? É uma pessoa que se especializou em colocar o lixo no lugar certo. A partir deste olhar, uma série de produtos foram se formando na minha órbita de produtos, que é o que eu ensino meus mentorados e é como eu ensino as pessoas a trabalharem com sustentabilidade. Então, eu formada, né, eu especialista em logística reversa, comecei a entender que eu tinha que colocar o lixo no lugar certo. Só que qual é o lugar certo do lixo? O lugar certo do lixo, e daí eu quero não chamar mais de lixo, por isso que eu trabalho com os sistemas lixo zero, a gente entende que se você desviar de aterro de incineração, você não produziu um lixo, porque você reintroduziu na cadeia produtiva. Então, se você reintroduziu na cadeia produtiva e aquilo não virou um lixo, você está conseguindo fazer um sistema cíclico, que é a chamada economia circular. E eu fui mais longe, porque eu cheguei ao final e eu descobri que coisas como esse tracinho aqui, ó, que é meu mouse,
ele é soldado de uma determinada maneira, ele tem elementos tóxicos e químicos que são impossíveis de serem reciclados na presente data. E daí eu aprendi que se você chegar ao final, pós-uso pelo consumidor, e não conseguir reciclar alguma coisa, como esse troço aqui, você tem que voltar para o início e redesenhar seu produto. E daí comecei a dar um curso chamado Todo Lixo é um Erro de Design. E quando eu comecei a oferecer esse curso, chegaram muitos designers querendo isso na prática. E daí eu comecei a estudar ecodesign. E eu aprendi as propriedades do bambu. Oh, o Lúcio Andrei aí, oi Lúcio, bem-vindo, a Natália, bem-vinda, boa noite. O Lúcio é o meu cliente de internet, prazer, Lúcio. Olha o que a tecnologia pode nos proporcionar, gratidão, equipe da Agência Alfa, que está assim, ó, me ajudando a chegar onde antes eu não chegava, porque o meu trabalho era muito local. Eu sou de Porto Alegre, tenho uma oficina de sustentabilidade, que é uma escola que... vocês vão ver uma apresentaçãozinha da Passárgada hoje, ao longo dessa aula. Bom, o que vai acontecer hoje? Deixa eu dar uma introdução bem breve. Hoje vocês vão assistir a gravação de 2 aulas. Se eu não tiver nenhum bug na internet, se não ficar com muito eco, se não der problema algum, são as aulas que vão para a plataforma do Fábrica de Futuro. Hoje vocês vão assistir 2 aulas. Uma que mostra a Passárgada, que é a escola que eu tenho, que é uma oficina de sustentabilidade, e como era a minha apresentação pré-pandemia. E isso eu estou fazendo porque as pessoas que estiverem assistindo o Fábrica de Futuro estão querendo modelar os seus negócios. Então, eu convido elas que já, quando elas estiverem, né, dentro da plataforma, não vão mais precisar comprar meu produto, afinal, elas já são meus clientes, elas vão ter essa aula disponibilizada, que apresenta a Passárgada, para que elas consigam olhar com um olhar empreendedor e modelar, podendo aplicar isso nos seus negócios. Então, hoje a gente vai ter 2 aulas. Uma masterclass, que é uma aula que eu digo que todo ecoempreendedor, todas as pessoas sustentáveis do mundo deveriam assistir, e ela conta o case de 2 empresas. Uma empresa é a IDEO, que é a maior empresa de design do mundo, não ecodesign, design normal. Eles foram os caras que fizeram o primeiro mouse, eles que projetaram a baleia Free Willy, que era mecânica. Bom, os caras são incríveis, eles fazem equipamentos cirúrgicos de alta precisão, vocês vão ver tudo isso na aula de hoje. Nessa aula, que se chama Você Não Precisa Fazer Sustentabilidade para Fazer Sustentabilidade, eu trago uma coisa bem subjetiva. Eu penso de uma maneira muito estratégica a respeito de sustentabilidade. E dentro dessa realidade, bom, eu acho que a gente tem que fazer passagens rápidas. Quando eles me dizem, um passinho de cada vez, eu quase surtadinha, eu pulo da cadeira e penso devagarinho, meu amigo, olha para o lado, vê tudo que está acontecendo, você acha que a gente ainda pode tentar convencer as pessoas? Eu tenho uma escola de sustentabilidade, mas eu não trabalho com sensibilização. Eu pego pessoas que já estão sensibilizadas, que já têm poder de atração e ponham elas em tração, ganhando mais dinheiro para os seus projetos, tendo melhores resultados em sustentabilidade, e com isso a gente dando sustentabilidade para pessoas que às vezes nem sabem que isso está acontecendo. E daí entra no segundo case da noite de hoje, que é a Patagônia, que é uma das empresas ecológicas que dá garantia eterna de todas as coisas que eles vendem, de todas as roupas. Eu vou mostrar nos bastidores o que eles fazem para dar essa garantia eterna dos produtos que eles oferecem, mas mais que isso, vocês vão ver como que o cara faz sustentabilidade sem fazer sustentabilidade. Eles, hoje, faturam milhões de dólares e, dando garantia eterna, fazem sustentabilidade acima da média, e eu vou mostrar para você que eles não vendem sustentabilidade. Eles vendem uma roupa confortável, interessante, colorida, para um lifestyle, e através disso, através da tribo que eles criaram, eles têm uma órbita de produtos que são sustentáveis, porque isso é o compromisso ético deles. Lembra disso? Eu já te ensinei. Sustentabilidade é seu compromisso ético, mas não é seu argumento de venda. Por que isso? Porque se você tentar ficar vendendo sustentabilidade, aquele cara que não é sustentável não vai nem dar plim.
E daí você vai vender menos, e se você vender menos, o seu projeto fica mais fraco, e se o projeto fica mais fraco, você começa a se questionar se aquilo é uma boa ideia, e quando você começa a se questionar se aquilo é uma boa ideia, você começa a ver que você precisa ter um emprego paralelo para conseguir manter o seu projeto, que você depende financeiramente de alguém, e daí vai definhando, e você acaba com o seu projeto em sustentabilidade. Então, não venda com o argumento eco, o seu sustentabilidade, ó. Começou a aula, pode pegar papel, caneta, que eu sou prof mesmo, vou me assumir, agora a gente já não está mais na promoção de lançamento, eu estou dentro do meu curso, ajudando pessoas que vão se transformar, então anota aí, sustentabilidade é seu compromisso ético, não é seu argumento de venda. Então, dito isso, eu vou mostrar exatamente como que a Patagônia, que é essa empresa que faz uma roupa de garantia eterna, se posiciona dessa maneira, vende para Dedéu, faz sustentabilidade, tem gente que nem sabe o que tem por trás disso tudo. Então, é nesse clima que a gente entra hoje. Deixa eu ver vocês aqui, o Carlos ainda dizendo... O bambu é a planta com maior utilidade do planeta e que cresce mais rápido, pode crescer até 1,5 metros por dia. Sim, vamos lá, deixa eu compartilhar. Ó, vou me exibir um pouco aqui, Carlos, mas eu acho que vai te ajudar. E que... Quando eu comecei a estudar o bambu, porque quando eu comecei a ser prof de ecodesign, eu aprendi várias coisas sobre o bambu. Aprendi que ele tem propriedades mecânicas excelentes, que superam o aço na construção civil. Ele é a planta que emite 10 vezes mais oxigênio do que outras plantas. Ele cresce rapidamente, assim como o Carlos falou, porque ele é uma gramínea. Então, sim, em regiões originárias, na China, ele chega a crescer até 2 metros por dia. Pensa, um negócio que cresce até 2 metros por dia, 1,5 metro aqui, como é o que o Carlos deu de informação, e ele é mais técnico que eu sei da exceção, que confirma a regra aqui, enfim. Mas imagina, um negócio que cresce 1,5 metro por dia, vamos pegar a régua do Carlos aí. Ele é facilmente coletado, ele pode ser usado, ele é altamente renovável. Então, você tem uma matéria-prima e aí ele é antibactericida, então você pode usar ele como artigos de cozinha, ele tem essas propriedades que são usadas, por exemplo, lá na China, os arranha-céus não usam aço que nem a gente, porque senão durante o terremoto, no Japão, isso estou dizendo, desculpa, confundi os orientais, eles me matam se escutarem. Mas no Japão, os arranha-céus, lá tem terremoto. Então o prédio faz assim, ó, tchá, 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 e não cai, porque ele é com uma estrutura de bambu. Então tem uma série de aplicações, é incrível esse material. O Carlos tem um produto maravilhoso na mão para trabalhar, que pode salvar o mundo, com certeza. A Silvia aqui dizendo... Boa noite. Então, o que eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero deixar como mensagem é que chegaram para mim projetos, inúmeros projetos diferentes. Um cemitério de animais domésticos, um pet cemetery, que faz compostagem, ali do Lúcio. Chegou esse projeto do Carlos, que fala sobre bambu. Tem... o ponto de entrega voluntária da Jane. Então, eu estou conhecendo projetos incríveis aqui na cadeira onde eu estou sentada. Quero parabenizar vocês todos por toda essa energia, por toda essa dedicação. Cheguei para tirar o pé do chão. Quero sim, e me empenho em fazer vocês terem melhor receitas com seus projetos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a aula de hoje mostra esses 2 cases incríveis. Ela é a Masterclass que abre o Fábrica de Futuro. Antes, então, o que vocês vão assistir? Vocês vão assistir 2 aulas que estão dentro do módulo 0, como eu chamo. No módulo 0 tem uma aula de boas-vindas, que já está gravada, que você não vai ver hoje, porque já está lá prontinha, porque eu sabia que ia ter gente entrando ontem. Vai ter essa aula que você vai assistir hoje, que mostra os produtos da Passárgada, então vai apresentar a minha própria empresa, mas daí já com esse olhar de empresário. E vai ter uma segunda aula, que é essa Masterclass, onde eu mostro como que você faz sustentabilidade, tem esses cases fantásticos e transforma o mundo, às vezes, sem a outra pessoa saber. Você vai enxergar isso como uma oportunidade de negócio. Se você está aqui, ó, nessa aula aqui, você vai entender que você também quer acelerar a passagem de uma sociedade mais justa e duradoura. Então, eu estou aqui para te ajudar a fazer isso com... Ai, falo ou não falo? Com fogo na raba? Falei, pronto, falei. Com um brilho no olho, tá? Mudei a expressão, com um brilho no olho. Para que a gente juntos consiga aumentar a sustentabilidade e
de uma maneira veloz, com dinamismo, com grana, com tudo que a gente sempre sonhou. É o que acontece comigo, é o que eu ensino nos meus mentorados, é o que eu quero ensinar você. Então, vamos lá. Quero lembrar que ontem eu lancei esse curso chamado Fábrica de Futuro, que é essa primeira aula que vocês vão assistir, e que no Fábrica de Futuro a gente está com uma promoção exclusiva, onde o curso que custa R$ 897 está por R$ 597 só até domingo. A minha equipe vai deixar aqui no chat o link de inscrição, vai deixar também aqui no chat um site para a página de venda, onde você pode ver tudo que tem ali dentro, ter mais informação. Depois você também pode me chamar lá pelo Instagram, te dou mais informação. Mas você está participando, essa Masterclass está sendo gravada nessa promoção de lançamento, onde a gente já deu um curso inteiro de graça, que era o Adelante, que vai ser bônus dentro do Fábrica de Futuro, e ali a gente... depois do Adelante, agora eu estou fazendo essa Masterclass hoje, e daí encerram essas aulas ao vivo. Estou aqui com vocês, então, deixa eu ver, 14 pessoas, deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa, minha equipe colocando os links, tudo funcionando. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar com a Masterclass, porque eu acho que ela vai fazer mais sentido para a gente depois poder abrir o diálogo. Eu quero lembrar vocês que, como essa é uma aula que está gravada, durante a aula, eu não vou estar vendo o que vocês estão escrevendo. Eu vou entrar, engatar uma primeira e apresentar imaginando o meu aluno que está lá dentro da plataforma e que vai receber essa aula gravada. Quando eu terminar a aula 1, que é a Masterclass essa, eu vou olhar o que vocês estão escrevendo e vou responder. Eu espero que esta Masterclass faça assim, ó, na cabeça de vocês. E vocês podem ir escrevendo em tempo real, que depois eu subo o chat. Estou até tirando as minhas colinhas aqui do lado, para ter todo o espaço do mundo, que agora eu vou, acho que, transformar a vida de algumas pessoas. Assim espero, acho que vai ser muito legal. Vamos lá, então, vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo. Vamos começar compartilhando a apresentação que eu preciso. Aqui no meu próprio, ok. Posicionando ela. Deixa eu tomar uma aguinha antes disso, porque eu vou soltar o verbo. Quero escutar vocês, se estiver aí, quem está curioso. Quem fez o Adelante? Quem mudou alguma coisa? Conta aí quem que já se beneficiou com o que eu viu nesses dias. Ok, vamos lá. Deixa eu ajeitar a apresentação, então, para nós. Aqui, aqui. E aqui. Vamos ver se está tudo configurado corretamente. Então tá, gente! Vocês estão assistindo a gravação de um curso que vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigada por estarem aqui me apoiando. E vamos lá. Deixa eu até ver se eu vou começar. Tá, senhor editor, vamos começar conversando com o senhor editor. Eu vou começar sozinha e depois eu vou puxar a apresentação e a gente corta a transição. Feito? Olá, seja muito bem-vindo ao Fábrica de Futuro. Se você está aqui, eu já não preciso mais me apresentar. Você já deve ter visto no meu Instagram que eu dedico a minha vida e todo o meu trabalho para ajudar empreendedores terem melhores resultados com as suas iniciativas, fazendo essas iniciativas de maneira lucrativa, vendendo melhor as suas ofertas e, com isso, mudando o que não gostam de ver ao seu redor. Essa é a minha missão, é o meu trabalho, é a minha dedicação, e eu já tenho 10 mil horas de atividades que foram compiladas aqui inteiramente para você. Para você que está assistindo Fábrica de Futuro, que já entendeu que você é o protagonista, que você pode ser o epicentro de muitas mudanças na sociedade, e que você quer fazer isso
colocando as suas habilidades, encontrando clientes que dão valor por essa oferta e operando de maneira lucrativa. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou começar querendo explodir a sua cabeça. Mas como assim, Fabiola? O que você está falando? Sim, eu quero explodir a sua cabeça. Eu quero explodir a sua cabeça de uma maneira que, assim como os paraquedas dizem que quando ela se abre, nunca mais fecha. Então, eu quero sim que você perceba que as informações que eu vou te dar, elas vão construir a base de tudo que você vai ver ao longo do resto do Fábrica de Futuro. Por que isso? Porque eu penso de uma maneira um pouco herege. O que é um pensamento herege? É quando você pensa um pouco fora da métrica. Quando as pessoas estão todas pensando numa maneira de rebanho e eu penso de maneira diferente. Em que sentido eu penso de maneira diferente? Eu tenho uma escola de sustentabilidade e entendo que a gente não vai conseguir mudar o mundo se a gente ficar convencendo as pessoas. Então, eu trabalho para que nós tenhamos passagens estratégicas. O que são passagens estratégicas? É não ter que sensibilizar todo mundo que entra no mercado a não comprar plástico. É pegar o produtor dessa embalagem e ajudar ele a desenvolver opções de distribuição, de ofertas. A gente está precisando de novas opções de embalagens e de serviços. Isso são frases que eu costumo dizer para mostrar que a gente está numa passagem rumo a uma sociedade mais justa e duradoura. Inclusive, estou gravando essa aula, não sei quando você está assistindo, mas estou gravando ela no dia 10 de agosto de 2021. E faz aproximadamente um mês que saiu um estudo mundial falando na economia circular de uma fundação chamada Ellen MacArthur Foundation, que diz que para que a gente mude a questão das embalagens, o mundo vai ter que repensar na questão da distribuição. Será que você vai voltar a... Editor, corrige. Será que você vai comprar a sua bolachinha? Vamos lá, de novo. Será que você vai voltar a comprar a sua bolachinha dentro de um barril, como era no princípio de tudo, ao invés de empacotadinha? Você vai passar a comprar a granel de novo? É mais ou menos isso que falou esse estudo e que agora a gente está começando a entender como vão ser os processos. Eu, Fabiola, me dedico a isso de maneira muito genuína e entendo que se, anota essa, se você já está com o caderninho e se você assistiu a aula de boas-vindas, pega seu caderno e começa as anotações. Se um produto pós-uso pelo consumidor não tiver como ser reintroduzido na cadeia, você tem que voltar ao início e redesenhar esse produto. Então, você tem que criar coisas que sejam 100% recicláveis. Isso é muito mais tema de um outro curso que eu dou chamado Todo Lixo é um Erro de Design, mas ele ancora as coisas que eu penso, ancora a maneira como eu trabalho. Existe um movimento muito forte no Brasil chamado Movimento Lixo Zero. Eu trabalhei para esse movimento, eu participo desse movimento, mas eu quis ir um pouquinho mais longe. Hoje, eu me posiciono como uma profissional que ajuda logística reversa através de projetos Rejeito Zero. Rejeito é quando você não tem aquela sobra que o lixo zero admite. Num sistema lixo zero, você pode ter 10% de rejeito, afinal, senão seria quase inconcebível a gente conseguir ter territórios lixo zero, tendo realmente nada de sobra. Mas eu acho isso factível e trabalho estrategicamente para que as empresas cheguem em sistemas rejeito zero. Então, os cursos que eu faço para pessoas físicas, os treinamentos que eu faço para pessoas jurídicas, todos trabalham nessa construção. E é com essa bagagem, com esse conhecimento da cadeira de quem se dedica a fazer passagens estratégicas na cadeira, a fazer passagens estratégicas na sociedade, que eu criei o Fábrica de Futuro, um curso 100% desenhado para ecoempreendedores e que você já está aqui, já sabe exatamente o que ele se propõe, que é ajudar a sua ideia em sustentabilidade se transformar em um negócio de impacto positivo claramente, e lucrativo. Então, eu vou mostrar hoje para vocês 2 cases. Um case é da IDEO, que é a principal empresa
de design que existe no mundo. Foram eles que criaram o primeiro mouse, eles que criaram a baleia Free Willy, que era uma baleia mecânica, e várias outras coisas que a gente vai ver aqui ao longo da aula. E a IDEO, ela tem um processo de prototipar rapidamente, aprender com erro, melhorar o seu processo e daí vender melhor. E é isso que eu te proponho, é isso que eu faço com os meus produtos e é isso que eu vou te mostrar como essa empresa de design, a maior do mundo de design, faz isso todos os dias. Você vai ficar impressionado. E depois, para completar, editora, a gente tem que corrigir porque eu vou colocar a Patagônia antes. Então, vamos lá. E a Patagônia é o case que eu vou te mostrar hoje de uma empresa que oferece garantia eterna para os seus produtos. Eles têm sustentabilidade como um compromisso ético, mas não usam isso como argumento de venda. Você já passou na minha timeline, você já deve ter escutado isso. Então, aqui eu vou te mostrar na prática como uma empresa que fatura milhões de dólares e é considerada uma das empresas mais sustentáveis do mundo trabalha. Eu vou mostrar os bastidores e acho que tudo isso vai conseguir te fazer entender por que o nome desta aula é Você não precisa fazer sustentabilidade para fazer sustentabilidade. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com você para a gente entrar nessa jornada e depois, durante a aula, em algum momento, eu entro com os vídeos para você entender ainda um pouquinho melhor o que eu estou querendo falar. Vamos lá? Então, agora eu vou compartilhar a tela do editor e daí você corta essa transição. Deixa eu ver. Ok, estamos aqui dentro da Masterclass do Fábrica de Futuro, Fabricante de Você. Essa é uma aula para você começar a se desafiar e enxergar as coisas com um olhar que talvez você achava que tivesse por aí, mas agora eu vou validar várias coisas que você já deve ter pensado um dia. E se não pensou, abre sua cabeça, se segura na cadeira, que agora a gente vai voar. E para começar tudo isso, eu quero trazer o nome dessa aula, que é Você não precisa fazer sustentabilidade para fazer sustentabilidade. Por que eu dei esse nome, afinal? Porque uma das coisas que acontece com o ecoempreendedor é que ele tem um despertar. Ele compreende que o nosso mundo está produzindo de maneira equivocada, indo na natureza, extraindo, produzindo, descartando, fazendo sem compromisso algum com futuras gerações, com éticas, com valores sociais, com inclusão, enfim. E o que acontece? As pessoas que que acontece? As pessoas que empreendem, elas vêm com toda essa energia que eu às vezes até chamo de energia do principiante e elas acabam cheias de amor para dar, elas tentam sensibilizar o seu público-alvo, elas ficam falando sobre sustentabilidade para pessoas que não são sustentáveis e elas acabam vendendo pouco as suas ofertas porque elas não sabem se comunicar e não sabem posicionar a sua grande solução no mundo. Eu quero lembrar que eu aqui já faço um filtro. Você tem uma solução em sustentabilidade. Significa que você resolve algum problema da sociedade e que você faz isso através de processos que melhoram o seu entorno ao invés de piorá-lo. Você pode fazer isso com valores de inclusão, com valores ecológicos, sim, única e exclusivamente que defendam vulneráveis. Você pode fazer isso com bandeiras de eficiência, enfim. Pega aí suas bandeiras e entenda que elas são suas bandeiras. Elas não são as bandeiras do seu cliente. E eu tô te dizendo isso numa chicotada com carinho, porque se você continuar tentando sensibilizar esse cara, você vai continuar sem conseguir vender. E se você não consegue vender, você se questiona, e você começa a definhar, e você começa a desanimar, e você começa a pensar, será que isso realmente é uma boa ideia? E sim, você provavelmente tem uma boa ideia. Você só não está sabendo vender, porque você, sensível à sustentabilidade, fica tentando sensibilizar outras pessoas que não estão preocupadas com isso. Então, essa aula ganhou esse nome para eu falar aqui, ó, de pertinho com você.
Porque sustentabilidade é seu, você vai fazer isso porque é importante para o mundo, porque você já entendeu que consegue fazer de maneira diferente dos outros processos, mas você não vai usar sustentabilidade como seu principal argumento de venda, e aqui, nessa aula, eu vou mostrar alguns cases que falam sobre isso. E, para falar sobre isso, eu trouxe o exemplo das empresas unicórnio. O que são as empresas unicórnio? São empresas que são tão raras quanto o ser mítico. Por que elas são tão raras quanto o ser mítico? Elas são chamadas de empresas unicórnio porque são empresas que foram avaliadas em $1 bilhão antes de abrir seu capital em bolsa de valores. E por que eu estou falando sobre empresas unicórnio para um cara que está fazendo eco-sustentabilidade, ou um eco-solução, ou um eco-empreendimento? Porque eu quero abrir sua cabeça. Eu quero abrir sua cabeça para você perceber como você pode fazer um modelo de negócio que te dê muito dinheiro, que tenha sustentabilidade, mas que não tenha essa bandeira. Será que os exemplos que eu vou te dar, talvez você nunca tenha associado com sustentabilidade? Então, vamos lá. Os exemplos que eu trouxe foram a Uber e o Airbnb. Os dois casos, hoje a Uber é a maior frota de carros do mundo e não tem nenhum carro comprado como as outras marcas, como a Localiza, como as locadoras de carro normal. E o Airbnb é a principal rede de hospedagem a principal rede de hospedagem do mundo sem ter nenhum metro quadrado construído. Como que eles fizeram isso? Bom, eles encontraram algumas oportunidades, eles encontraram uma oportunidade, eles usaram a tecnologia a seu favor, e o que tem por trás? O que tem de sustentabilidade, afinal, na Uber? Você já pensou quanto ele está capilarizando receita? Eu mesma, quando estava empreendendo sustentabilidade, quando estava já com a minha escola, com a Passárgada, que é a mentora desses cursos aqui que você está assistindo, quando eu já estava com a Passárgada e eu fiquei com medo de queimar toda a grana que eu tinha guardado para minha transição de carreira, eu dirigi Uber. E agora, durante a pandemia, sabe o que me salva? Complementando a receita que caiu, porque eu tive que devolver meus cursos. Durante a pandemia, eu tive que fechar todos os cursos que eu tinha aberto, afinal, a gente não pode aglomerar, devolver a grana, e foi quando eu entrei no digital. Sabe o que está segurando minha receita junto com as mentorias e as coisas que eu tenho vendido durante a pandemia? O Airbnb. O meu apartamento em Porto Alegre está locado no Airbnb, inclusive é incrível, tem um pátio maravilhoso, mas eu vou deixar esse papo para outra hora. E eu quero te fazer pensar sobre isso. Você já pensou na otimização de recursos que essas duas ferramentas trouxeram para o mundo? Quantas casas da praia passaram a ser alugadas porque o Airbnb deu essa oportunidade? Ou apartamentos que estavam fechados, a casa onde eu estou, em Bento Gonçalves, durante a pandemia, como eu aluguei o meu apartamento pelo Airbnb, eu achei que não era seguro ficar na mesma casa que a minha mãe, que é velhinha, tem ela e meu pai. Então, a gente fechou um outro imóvel, eu estou numa casa que também a gente tinha, que alugava pelo Airbnb, porque ela fica dentro do terreno da minha mãe. Então, a gente não queria ter um inquilino fixo dentro dessa casa. E essa casa, agora, durante a pandemia, a gente fechou e é onde eu estou alocada. Então, a gente começa a pensar, ó, essa casa que eu tô hoje, ela estava parada. Ela é em Bento Gonçalves, que é um lugar turístico. A minha mãe ainda perguntava, o que nós vamos fazer com essa casa aí parada ali atrás? Porque anos atrás, quem morava aqui nessa casa era a avó. E daí ela estava no mesmo terreno, era tudo muito conveniente, mas depois que ela faleceu, a gente tinha uma casa parada em casa. E virou fonte de receita pelo Airbnb, e hoje é onde eu estou hospedada. Então, para pensar. O Uber e o Airbnb, o que eles fizeram de capilarização de receita? Não tem uma indústria por trás, tem uma empresa que está ganhando bastante? Tem, mas olha quantas pessoas fizeram receita extra através do Uber e do Airbnb. Olha quanto foi feito de otimização de recursos, os carros que estavam parados em casa, pessoas que estavam sem empregos, enfim. Isso é empresas que não têm sustentabilidade como bandeira, mas estão operando com sustentabilidade. Elas estão ajudando a subverter a ordem imposta.
subverter a ordem imposta. E o que eu quero dizer quando eu falo isso? Eu quero dizer que se você parar para pensar, toda vez que você estiver descentralizando das centrais de abastecimento, você está fazendo sustentabilidade. Quer que eu te dê um exemplo? Se você deixa de comprar o seu legume no mercado e você compra na feira, você está descentralizando das centrais de abastecimento e você está capilarizando receita e você está sendo mais sustentável porque tem menos emissão de carbono. O cara da feira provavelmente percorrer um caminho muito mais curto para chegar onde ele está oferecendo e uma série de coisas. Então, a gente começa a entender que subverter a ordem imposta é sim descentralizar das centrais de abastecimento. Se você tem um pé de salsa na sua casa, você está fazendo sustentabilidade. Então, quando a gente capilariza a receita, que é um dos problemas ambientais, para quem sabe, nas bandeiras de sustentabilidade, uma das coisas que é defendida é a igualdade de receita. Se você pegar o exemplo do Japão, por exemplo, o menor salário do salário mínimo até o maior salário dado no Japão tem, no máximo, 20 vezes de diferença. E isso inclui, sim, jogadores de futebol, isso inclui, sim, atores de televisão, isso inclui qualquer profissional do Japão. E isso é uma maneira de justiça social definida por lei. Lá, funciona. É meritocracia, não é democracia, não estou dizendo que vai funcionar aqui. Estou dizendo que você tem que abrir a sua cabeça para entender que por trás de sustentabilidade existem muitas bandeiras importantes e que, sim, você vai poder trazer todas elas do seu jeitinho, com a sua originalidade, para que você se destaque no seu nicho e consiga ter uma receita acima da média. Então, aqui, dentro desse cenário, eu vou trazer ainda mais uma máxima incrível que tem nos casos do Uber e do Airbnb, que é quem compartilha tem mais. Como assim, Fabiola? Sim, hoje, nesse novo conceito de compartilhar as coisas, que é o conceito, você está compartilhando um carro seu privado, no caso do Uber, você está compartilhando uma propriedade privada, no caso do Airbnb, e por que tem mais? Porque olha quantas casas da praia mais abriram as portas. A gente costuma dizer, né, quem compartilha tem mais roupas para usar, tem mais amigos para visitar, tem mais casas para morar, tem mais carros para viver, enfim, tem mais. Então, você pensa, você sai daquela lógica de escassez, onde é difícil comprar o carro e você não compra mais o carro, você usufrui do carro, você usufrui do benefício de um serviço. Abriu seu cabeção? Então, vamos seguir nessa jornada. Então, aqui a gente vai começar agora com o caso da IDEO, que ela vai trazer esse exemplo de pensamento Lean Startup. O que é Lean Startup, Fabiola? Veio agora com palavra difícil, Acho que é importante você conhecer alguns jargões, porque afinal agora você vai ser um empreendedor de sucesso e sim, você tem que estar por dentro do que acontece por aí. Lean Startup é o pensamento de ter uma hipótese, testar essa hipótese rapidamente, prototipando essa hipótese, colocando ela para o seu público-alvo, escutando a opinião desse público-alvo, melhorando de novo nos bastidores e daí sim colocando para venda já numa versão melhorada que possa te trazer lucros de maneira constante. É isso que eu quero que você perca o medo de errar. Quem não erra, quem fica lá tentando, e vai ter uma aula que fala sobre isso, sobre aquelas pessoas que ficam querendo o projeto perfeito. Sabe o que é o projeto perfeito? É auto-boicote. Porque o seu cérebro sabe que perfeito não existe. E quando você diz, mas eu quero que isso aqui fique perfeito, você acaba desistindo daquela ideia, porque você sabe que o seu cérebro sabe que o perfeito não existe, e você, na realidade, está só encontrando uma maneira de se auto-boicotar. Então, não espera o perfeito, espera um mínimo produto viável que vai te gerar receita, que vai mudar o mundo, e com o tempo você melhora. Que é outro exemplo de empresas que fizeram isso, o Instagram, o Facebook, o Google, o Instagram não está mudando toda hora? O que é mudar toda hora? Eles escutam a sua audiência e dizem, agora a galera quer vender no Instagram, vou fazer tal coisa, vou criar um close friend paths, agora eu vou... E assim vai indo. Por quê? Porque ele está acompanhando o mercado. Você, aqui no Fábrica de Futuro, vai aprender a fazer tudo isso. Então, agora eu vou trocar minha tela para um vídeo, onde você vai acompanhar essa explicação e vai ver nos bastidores como funciona a maior empresa de design do mundo que vai te ensinar a prototipar.
Presta atenção que no começo do vídeo tem os mantras de um projeto. Eu vou te propor que você assista esses mantras do projeto, anote num papel e cole no seu QG central, no seu War Room. O que é um War Room, Fabíola? Hoje você tá que tá, hein? War Room é o lugar, lembra que eu já te falei, na minha timeline, no meu Instagram, eu já falei várias vezes, que imersão é a maneira melhor de todas para você ter as suas ideias, as suas respostas. É a maneira que você tem para finalmente chegar naquela resposta que você nunca chega. Tanto que é de onde veio a expressão cientista maluco. Por que eles são chamados de cientistas malucos? Porque quando Einstein entrava numa sala para resolver uma equação, meu amigo, ele não tomava banho, ele não falava com as pessoas, ele não tinha vida social, ele comia pouco, ele entrava numa imersão. E ele escrevia nas paredes, e daí ele tinha um comportamento, ele trabalhava na madrugada. Alguém se reconhece nessa fala? É isso que eu vou te propor, que você tenha um War Room para a sua empresa, onde você vai pegar essa iniciativa e vai desdobrar ela em vários mapas mentais. Sim, tem o Trello para você anotar tudo, mas existem algumas coisas que têm óbvias. Os mantras que você vai ver nessa aula é uma delas. Então, eu vou trocar para o videozinho e vamos iniciar essa aula. Então, para começar aqui, eu quero te dizer que eu vou, às vezes, pausar esse vídeo que você vai assistir comigo. Porque eu quero chamar a atenção para as coisas mais importantes desse processo que eu estou prestes a te mostrar. Uma transformação, uma maneira de pensar, uma maneira de operar, uma maneira de realizar as atividades ao seu redor, que é inovadora e que realmente segue o Design Thinking, que é mais uma ferramenta que você vai conhecer no Fábrica de Futuro e que ajuda a gente a sair de um esquema prismático, onde a gente tem várias ideias. Presta atenção nessa parte. No Design Thinking a gente tem várias ideias e daí a gente abre um prisma. Depois, quando a gente tem um monte de ideias, a gente começa a escolher quais são as melhores ideias e fecha esse prisma. Então, vocês vão ver isso acontecer e ao longo desse vídeo eu vou pontuar onde isso acontece. Então, a mesma coisa vai acontecer com você. Você vai ter uma hora que você vai estar nos exercícios do Fábrica de Futuro e você vai abrir um monte de ideia, você vai pensar, nossa, eu posso vender um e-book, eu posso vender uma consultoria, eu posso fazer disso um modelo que treina outras pessoas, e depois você vai começar a ver as suas habilidades, as pessoas que têm ao seu redor, as ferramentas que você tem, e você vai começar a escolher essas ideias. Então, a mesma coisa que eu te proponho fazer na sua vida, no seu trabalho, é o que eles mostram aqui na prática como faz, e eu vou pontuar isso para você. Então, às vezes eu vou pausar esse videozinho para que você possa entender tudo que eu quero te mostrar aqui. Então, vamos lá. Esta é a apresentação da IDEO. O vídeo está em inglês, mas ele tem legenda e vai ficar, acho que, tranquilo para vocês me acompanharem. Então, agora eu vou apresentar para vocês o vídeo da IDEO, a maior empresa de design do mundo, e como isso vai te ajudar no seu processo de prototipar a sua empresa e vender de maneira lucrativa. Tonight, the deep dive. One company's secret weapon for innovation. Os microfones. Aqui eu quero fazer a primeira pausa, onde ele já fala a arma secreta de uma empresa para inovação. Pensa que essa é a maior empresa de inovação do mundo e eles estão aplicando exatamente a mesma coisa que a gente te mostra dentro do Fábrica de Futuro, que é esse pensamento de Design Thinking. Esse é uma expressão que a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, usa para o Design Thinking. Da sua ideia, from insights to innovation. É desde a sua ideia até a inovação. O que a gente vai ver aqui é como que o cara sai da sua ideia até ativar, até exercer inovação. We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 minutes. Então, para vocês entenderem o que foi proposto, eles foram para a IDEO, essa empresa, uma empresa de design, e disseram, a gente vai pegar um projeto comum, que é um carrinho de supermercado, e a gente quer que vocês redesenhem esse carrinho de supermercado.
Então, é a partir daí que inicia esse experimento. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. Esqueci de mencionar que esse projeto de redesenhar o carrinho, eles deram para a IDEO e tinha que ser cumprido em 5 dias. Eles tinham um prazo de 5 dias para redesenhar esse carrinho. Repara nisso. 9 in the morning, day 1, and these people have a deadline to meet. So, welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy, and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens. Hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Aqui a gente fez uma pausa porque viu o que ele falou? A gente não importa o que nos dão como projeto para fazer. A gente quer validar o nosso processo. Então, o que a gente está vendo aqui é um processo de fazer sempre igual e que se você copiar todas as partes que estão faladas aqui, que eu vou salientar para você, você também vai prototipar a sua ideia de uma maneira inovadora. Eu vou até fazer mais uma observação. Repara que agora eles vão apresentar as habilidades de cada uma das pessoas ali. Vai ter engenheiro, vai ter uma psicóloga. Eu quero que vocês reparem que a psicóloga, ela vai pensar no carrinho de supermercado, pensando na segurança das crianças, em dados de quantas pessoas se machucam, na mãe que tem um bebê e está no supermercado, porque ela é uma psicóloga. Ela vai trazer um olhar diferente para o projeto. Lembra? Você vai ver nesse curso aqui. Eu costumo falar muito, inclusive também lá no Instagram, que a divergência, se você faz sustentabilidade, ela vem para qualificar o seu projeto. Nós trabalhamos com a divergência como uma maneira de melhorar o que a gente faz para a sociedade, e não como uma maneira de quebrar o pau com todo mundo. Então, reparem quais são as profissões, as formações dessa equipe de design da maior empresa de design do mundo. Então, vamos lá de novo. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. The other side says... Então vamos lá. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Que ele vai falar sobre uma coisa importante, que não existe título nessa equipe. Vocês vão reparar que não tem um líder, não tem alguém que manda em todo mundo. Eles têm alguém que controla quem que está ficando mais cansado, quem que está ficando desanimado, e daí desafia de uma maneira diferente. É assim que tem, aspas, um cargo de gerência. Mas eles não esperam que uma pessoa tenha sempre a resposta todas as vezes e oriente de uma maneira com todas as respostas do mundo. Não é assim que funciona a liderança num projeto de inovação. Então, eu quero também, que vocês reparem nessa dinâmica de projeto que faz com que a gente consiga estar atento o que é relevante. Tem alguém que talvez não seja da equipe de criação e trazendo uma informação relevante para o seu projeto, por que você não vai considerar isso? Onde você pode encaixar isso no seu pensamento? Então, reparem nessa característica. A lot of help says, be safe. I'll give you a big red ball on a post, and that says you're a big guy. If you got a ball, you're a senior vice president.
You know, what do I care? The desk, the red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of here's the boss and the next person down, the next person down, the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay. Então, repara o que eles vão fazer agora. Agora eles vão para campo. Eles vão ir investigar o seu persona, que é uma coisa que eu falo para vocês já, importante nos seus processos. Eles vão ir para campo, vão ver onde é que estão essas pessoas que usam o carrinho, vocês vão reparar que eles vão falar sobre os heavy users, que é o cara que compra profissionalmente, que trabalha no mercado, é o cara que está sempre lidando com o carrinho. E tem os que não são heavy users, que são as pessoas que usam menos. Eles pegam as opiniões de todo mundo. O que eles estão fazendo? Eles estão abrindo o prisma de informações. Eles vão anotar tudo o que eles acharem relevante. Como que se usa essa ideia? Não sei, eles não sabem ainda, mas é relevante. Tudo que você perceber quando você está em campo, que é importante para você, que é importante para o seu projeto, que é importante para o seu persona, você vai tomar nota. Porque depois você vai usar essa informação, você não sabe como. Então, repara que aqui é o momento de não ter lógica, é o momento de brainstorm, viu o que eles fizeram antes? A psicóloga foi lá, fez uma pesquisa na internet, apresentou as informações que ela tinha encontrado, aí cada um olhou para um tipo de olhar. Agora, olha como eles vão se distribuir e ir para campo. Esse é o tipo de exercício que eu proponho que você faça quando você for para campo investigar o seu persona. Se mistura com as pessoas, entenda, pergunta, vai lá, mexe no troço. Então vamos lá, vamos ver como é essa fase aí. Okay, go. The problem with the plastic card is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Oh, man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it in the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour. Reparem o que eles estão fazendo nessa parte. Lembra que eu falei do War Room? Ali, ó, olha as paredes todas com as informações, as relevantes, as coisas que você tem que pôr a sua atenção em cima daquela coisa, daquela informação. E daí você vai chamar a sua equipe, os seus conselheiros, os seus alunos, pessoas da sua comunidade que se interessam pelo seu tema, e vai reunir essas informações de uma maneira que realmente esteja enriquecendo o seu pensamento. Você está fazendo uma coisa que se chama investigação da árvore do problema. Lembra? Você vai resolver um problema. Que problema é esse? Aonde está esse problema? Que pessoas se envolvem com esse problema? Quem são as pessoas heavy users desse problema? Vamos pegar, eu tenho um público muito grande que fala sobre lixo. Quem é o heavy user do lixo? A própria prefeitura, os coletores obrigatórios. Quem é o life user? As pessoas que, né? Então, você pode se posicionar investigando vários cenários do seu persona. E você vai voltar para algum lugar e anotar essas informações centralizadas, senão você vai esquecer. Não esquece de anotar, você tem o Trello, que eu já deixei disponível nesse curso, você pode fazer um War Room, que eu recomendo fortemente, você pode ter um fichário, que é também outra ferramenta que eu já mostrei aqui no Fábrica de Futuro. Então, encontra a sua maneira, mas toma nota dessas informações, porque elas são muito relevantes para o seu persona, para você, para o seu negócio. Lembra? Qual é o sol do seu negócio? Não é você. Não é o que você oferece. O sol do seu negócio é o cliente que compra a sua oferta. Você tem que ser apaixonado pela solução que você oferece e você tem que desenhar ofertas que resolvam a vida do seu persona. Então, esse é o exercício que você vai fazer para descobrir o que o seu cliente dá valor, pelo que ele te paga por, quais são informações relevantes que talvez no mercado não sejam tão difundidas, tão espalhadas. O que você tem na sua mão
que você pode anotar para enriquecer o seu pensamento estratégico. Então, vamos seguir aqui nesse processo dos caras. Traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, what, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You ought to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, Everybody cool? well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage. Ó, aqui estão os mantras que eu falei para você. Se mantenha focado, encoraje ideias malucas, evite julgamentos. Você vai ver que eles têm que bater um sino quando a gente está numa fase de brainstorm e alguém diz, não, mas essa não é uma boa ideia, porque a gente está tão acostumado a criticar boas ideias que alguém tem que tocar um sino e dizer, não, agora não é hora de criticar, agora é o momento de a gente abrir nosso pensamento. Então, reparem nessas ferramentas. E vocês repararam que na noite anterior eles ficaram 9 horas trabalhando direto no projeto? Isso são processos de imersão. É quando você tem uma coisa que você tem que resolver, que você quer saber, e que você quer saber de uma vez por todas. Faz uma imersão no problema que você vai chegar na resposta. É sempre o que eu proponho. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Repare nos mantras. Wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell, you know. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. If it doesn't nest, we don't have a solution. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done because... Aqui vem as outras informações estratégicas. Reparou que teve uma parte que ele falou assim, se não puder ser construído em um dia, eu acho que a gente não deve fazer essa ideia. Agora, o que ele está dizendo? A gente tem que colocar um prazo para o processo, porque senão o processo fica confuso. Isso, até que momento você vai ficar investigando o seu persona? Dê um prazo. Você pode dizer, olha, dentro do meu cenário, eu consigo fazer todos os exercícios, falar com as pessoas, reunir e interagir num prazo de 15 dias. Ou, se for que nem esse cara aqui, que precisava fazer um carrinho de supermercado, eles foram em um dia, eles conseguiram várias informações diferentes. Cada um olhando uma parte estratégica diferente do projeto. Então, você pode sair várias vezes a campo com olhares diferentes, ou você pode ter outras pessoas contigo olhando com olhares diferentes. Traga divergência. Ela não é obrigatória, mas ela vai enriquecer no seu projeto. Então, vamos seguir aqui nessa jornada. It's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you, as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the
in the design. The design is still not there. But there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of Aqui ele falou que eu literalmente trouxe essa aula para vocês fazerem. Fale rápido com o objetivo de ter sucesso cedo. Se a sua ideia não está tendo sucesso, se você não está conseguindo vender, se você vê que as pessoas não estão dando bola porque você está oferecendo, significa que o formato não faz sentido ou que você está chegando no público errado. Você tem que decidir, ok, eu vou vender, vou pegar o exemplo do lixo zero, que é meu exemplo, vou vender lixo zero para supermercados, ou vou vender para padarias, ou vou vender para oficinas mecânicas. Qual é o cenário que você vai defender uma hipótese que pode comprar melhor a sua oferta? Aí você vai criar um produto que faça sentido, que transforme, que melhore a vida do seu cliente, vai ir lá e vai oferecer. Se o cliente não comprou, você tem que voltar para o início e redesenhar. Porque não deu liga. Lembra, a primeira vez que você valida a sua ideia é você consigo mesma. Mas a segunda, você colocou essa ideia no mercado e se o cliente não comprou, é porque a sua ideia não está funcionando. Ou você tem que ajustar o público, ou você tem que ajustar a oferta. Então, você tem que encontrar uma maneira de monetizar o seu projeto. E aqui, eles estão falando exatamente isso. Vai para campo, erra logo, coloca, não deu, você viu que não tem, que o supermercado não teve interesse nisso, então quem que teria interesse nisso? Outra empresa, outro segmento? Se você acredita na sua ideia, significa e ela tem realmente valor para o mundo, você só tem que encontrar quem que dá valor para ela, e daí você vai vender mais e melhor. Então, vai para campo, erra, prototipa, Lean Startup. Lembra que é o Lean Startup? É você ter uma hipótese, colocar essa hipótese para ser testada, ir para o seu público-alvo, testar essa hipótese e validar essa hipótese, ou ter que voltar e refazer toda a sua construção, porque aquela hipótese não foi validada, aquilo não está dando certo, não está funcionando para você. Vamos seguir, então, aqui na aula. the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. Repara o que aconteceu ali. Eles pegaram um protótipo, o último protótipo que eles tinham, e levaram para um supermercado, para quem compra o carrinho do supermercado, e disse, o que vocês acham desse carrinho aqui? Aí mostraram o carrinho, mostraram a maneira de comprar. O que a mulher falou? No começo eu fiquei um pouco chocada, mas depois eu achei bem interessante. Nós íamos querer. Ou seja, eles mesmo sem ter feito uma oferta, mesmo sem ter vendido, entenderam que o cliente teria interesse na oferta deles. Então, fez sentido. Aí eles podem ir para o mercado e tentar. Aí o mercado vai dizer, pô, mas essa parte ficou quebrável, isso aqui não funcionou bem, e daí vai melhorando e vai vendendo mais. Vamos voltar para ver como termina essa história. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightline in Palo Alto, California. Então agora a gente vai conhecer esse case da Patagônia, que é essa empresa que dá garantia eterna para os seus produtos, que não fazem os seus produtos dentro de casa e que ainda assim conseguem fazer sustentabilidade. Vamos conhecer os bastidores dessa empresa aí. Estados Unidos, uma empresa preocupada em vender sim, mas com uma proposta que vai na contramão do consumismo. What we tell our customers is buy something that will last forever. You know, the key to consumerism is just consume less, but consume better.
Menos lucro, incentivo ao consumo mais ético, mais consciente, mais sustentável. O compromisso com o meio ambiente acompanha os produtos da Patagônia até o fim. Patagônia, típica representante do guilt-free, consumo sem culpa. Tendência detectada pela agência Trendwatching, é uma ideia que começa a se disseminar. Aí eu quero já fazer a primeira pergunta. Você reparou qual foi a expressão que ela usou? Guilt-free. É um comércio livre de culpa. Isso significa que ele defende os animais, ele é lixo zero, que ele tem uma série de bandeiras. Guilt-free é um produto que tem toda a parte, que ele remunera justamente, que ele não polui. É um produto completamente livre de culpa. Se você nunca ouviu falar de um produto guilt-free, isso eu falo um pouco mais no curso Todo lixo é um erro de design, mas eu acho importante você conhecer essa expressão, conhecer esse conceito e se aplicar para o seu negócio, usar essa expressão. Eu tenho um produto guilt-free, um produto que é livre de culpas. Então vamos seguir aqui olhando esse exemplo da Patagônia, que é uma empresa livre de produtos, livres de culpa. Mas há culpas e culpas. E algumas podem ser bem mais difíceis de evitar. Bem-vindo, este é o Mundo S.A. Se você pensa que o objetivo de toda empresa é apenas gerar lucros, é porque ainda não conheceu a Patagônia. A missão da companhia, especializada em roupas e equipamentos esportivos, está logo na entrada da sede em Ventura, na Califórnia. Faça o melhor produto, não cause danos desnecessários ao meio ambiente. Use o negócio para inspirar e implementar soluções para a crise ambiental. E aqui eu faço a primeira pausa. Repara que essa é a missão da Patagônia. Eles usam produtos como soluções para a crise ambiental. Essa é a missão de ser dessa empresa. Não importa se eles estão fazendo corda, se eles estão fazendo shorts, prancha, gancho de escalada, não importa. Eles têm uma missão clara e eles cumprem essa missão oferecendo os produtos da Patagônia. Então, isso é quando você se posiciona de uma maneira socioambiental muito claramente. Normalmente, as empresas do setor 2,5, que não são nem o terceiro setor, nem a indústria 2.0, se posicionam assim. O que é a indústria 2.0? É a que tira da natureza, extrai, polui e joga fora. E não se preocupa com o meio ambiente. Nós não somos essa indústria. Nós também não somos o terceiro setor, porque o terceiro setor se preocupa com valores socioambientais, mas não tem fins lucrativos. Nós aqui temos fins lucrativos. Então, você está dentro da indústria 2,5 no Brasil, que é a indústria socioambiental. E aqui está bem exemplificado como que a gente identifica uma dessas. Vamos seguir nessa jornada conhecendo a Patagônia. Um ideal coerente com a história da empresa, que nasceu da paixão de um homem pelas montanhas, em 1972. Foi aqui que nasceu a Patagônia. Essa aqui é a oficina onde o Yvon Chouinard, o fundador da empresa, forjou os primeiros equipamentos de escalada. Aos poucos ele percebeu que não bastava apenas produzir material de alta qualidade. Ele também queria deixar as montanhas que ele tanto admirava intactas para as futuras gerações. Yvon and all of his climbing buddies realized that the climbing gear that they were putting into the rocks was harming the rocks, and they saw 30, 40 years down the road, if they kept using the same type of equipment, they were going to ruin these routes that they loved, and what's the point of climbing if it's not going to be there for future generations. So they worked on new techniques for making climbing equipment that wasn't going to harm the rock. They named this essentially this movement clean climbing, and that's what set up the environmental kind of pillar that Patagonia stands on now. Here we are today, a $600 million company with environmentalism and protecting the places we love.
Yvon acabou criando grampos de alumínio e cordas de escalada sem o produto corrosivo que danificava a rocha. E o cuidado de evitar estragos às montanhas foi só o primeiro passo. Até hoje, a empresa oferece produtos de alta durabilidade para estimular uma mudança nos padrões tradicionais de consumo. I never intended to be a businessman. I think the solution is to simplify your life. We wouldn't be in business if all our customers said, okay, I'm going to stop consuming, which is fine. But what we tell our customers is buy something that will last forever. You know, the key to consumerism is just consume less, but consume better. Então, vou voltar para lá. Ok, é importante perceber aqui que ele está dizendo, não compre o nosso produto se você não for sustentável. Repare que agora eles vão soltar uma campanha na Black Friday, que é a campanha onde os Estados Unidos vivem um boom de consumismo, onde todo mundo quer comprar alguma coisa, e eles fizeram uma campanha disruptiva dizendo, não compre essa jaqueta. Enquanto todo mundo estava fazendo promoção, liquidação, diminuindo o preço, eles colocaram com preço integral, dizendo, não compre essa jaqueta. Uma anti-campanha. Quem chamou mais atenção? Adivinha? E eles conseguiram, com isso, vender mais jaquetas que dão garantia eterna do que os seus concorrentes. É assim que você faz sustentabilidade com estratégia. Sustentabilidade é seu compromisso ético, mas não é seu argumento de venda. Repara como ele se posiciona no mercado e olha, presta muita atenção no que esse senhor acabou de dizer e está dizendo ainda agora, que é os nossos clientes que sabem que esse produto é sustentável, isso é uma minoria muito pequena. Mesmo assim, eles são uma empresa de 6 milhões de dólares de faturamento. Então, vamos seguir no case deles, que vocês vão ver nos bastidores o que acontece, é impressionante. Customers buy Patagonia product because they like the values behind the company. That's 10% of the people. The other 90% buy our products because they like the color or they like the style. So, if you wait for the customer to tell you to green your company, you're way too late. And you feel like, okay, I'm part of the solution rather than part of the problem. And you can sleep at night. A ideia parece simples, mas requer investimentos. Em 2002, a Patagônia criou um mecanismo para custear o compromisso com o meio ambiente, o selo 1% para o planeta. A regra é doar 1% da receita bruta, não apenas dos lucros, para organizações não governamentais que compensem a pegada ambiental das empresas. Hoje, o selo reúne 1.200 empresas em 48 países. Desde a criação, já foram doados mais de 100 milhões de dólares para organizações parceiras. Só em 2012, a Patagônia teve uma receita de 540 milhões de dólares. 1% desse valor, 5 milhões e 400 mil dólares, foi para programas ambientais. I found out the other day that the top 5 largest companies are all experiencing the best year we've had in years. Our business is up 8 or 9% over last year. Nesses 40 anos, a gama de produtos foi ampliada. As primeiras peças de vestuário foram camisas para praticar rugby. Hoje, a marca tem centenas de roupas, acessórios e equipamentos, todos voltados para o esporte ao ar livre ou que busquem a harmonia do corpo. De roupas de yoga a cordas de escalada, de surfwear a casacos para temperaturas extremas. E aqui eu vou fazer uma outra pausa, porque repara que eles definiram um público-alvo que tem um lifestyle, pessoas que compram artigos de esportivos, que fazem caminhadas, trekking, yoga. Por quê? Porque era o público do mundo que eles melhor se comunicavam, que eles mais se identificavam, que eles conheciam o universo, o mundo, os perrengues, todos os, né, o que se passa numa trilha. Então foi assim que se definiu esse público-alvo. Eles poderiam estar fazendo roupas de garantia eterna para escolas, para crianças, para idosos, sei lá, para pessoas que não têm condições. Eles podiam ter vários nichos. Então, isso é outra coisa que a gente te propõe dentro desses cursos.
Então, isso é outra coisa que a gente propõe dentro desse curso. Defina qual é o público que você tem mais competência para agregar e, através disso, ofereça uma solução para esse público. Isso vai fazer você não morrer no processo. Isso vai fazer com que as coisas, os processos, as suas decisões sejam mais prazerosas e te deem mais energia, ao invés de chegar no fim do dia só cansadão. Então, segue o baile aqui da Patagônia. Nos 80, outro passo ousado. Toda a linha de roupas de algodão passou a exigir matéria-prima orgânica. Yvonne decided to switch to organic cotton, and he would have to drop some of our top-selling styles. And it was definitely difficult at first, but again, when we've made the right decision by the environment, it proves to be the right decision. And now Walmart uses organic cotton. Organic cotton is a really common fiber to use. There's plenty of organic cotton growers. O nome da empresa que Quero chamar a atenção desse processo que eles passaram. Viu que ela decidiu, em determinado momento do processo, mudar para algodão orgânico. E isso tirou as peças mais vendidas deles de mercado. Mas, como o tempo pode provar, escolher pró-meio ambiente se mostrou uma tendência de mercado, depois o Walmart copiou, tudo que ela conta. Então, repara que, às vezes, tomar uma decisão pró-meio ambiente é diferente de tomar uma decisão pró-faturamento. Mas você tem que estar convicto de que aquilo é uma coisa que tem benefício para o seu usuário. E, através disso, você vai conseguir encaixar no seu processo. Então, vamos seguir. Nageia, uma das paisagens mais extremas da Terra, nasceu de uma viagem que o fundador fez ainda nos anos 60. E é para a América Latina que a Patagônia volta os olhos nesse momento. So Patagonia has been very passionate and very involved as a brand in Latin America from an environmental perspective for a long time. And then just recently from a business perspective. So we're just beginning to develop the business of, the traditional Patagonia business of selling clothing and speaking to consumers about our message. Para manter o ideal ecológico vivo, a Patagônia faz campanhas publicitárias que reafirmam a filosofia da marca. 2 anos atrás, chamou a atenção com uma propaganda que parecia feita para espantar a clientela. Em plena Sexta-feira Negra, data mais concorrida do comércio nos Estados Unidos, o slogan dizia: "Não compre essa jaqueta." It's meant to, jolt people with a statement and an awareness, give people a moment of pause at least when they're out there in that sort of consumer frenzy, and make them think a little bit about, do I need this jacket? Why do I need it? Do I want it? Is my old jacket worn out? And to think about the choices, the spending choices, the consumer choices that they're making, and hopefully to also, make that leap between the choice to buy something and maybe the impact that buying new things has on our environment. Essa anticampanha foi o marco de outra guinada que a empresa deu em 2012. Foi quando a Patagônia se tornou uma empresa B. Essa é a denominação dada às companhias que se filiam ao grupo de Benefit Corporations, um grupo seleto e com regras rígidas. Primeiro, é preciso mudar a razão social e redefinir prioridades. Nas empresas tradicionais, o lucro é o objetivo principal. As corporações B precisam abandonar esse princípio e se comprometer com o meio ambiente, a comunidade e a transparência em primeiro lugar. 200 empresas já aderiram ao movimento em 15 estados americanos. A mudança não pode ser apenas uma declaração de intenções. Quem for B só no papel pode ser expulso do grupo. Para a Patagônia, que já tinha dado tantos passos para criar produtos sustentáveis, foi fácil se adaptar. Mas teve que criar uma ferramenta para garantir a transparência, uma das cláusulas das Benefit Corporations.
O site Footprint Chronicles mantém atualizado o mapa de todas as atividades da Patagônia espalhadas pelo mundo, onde as mercadorias são produzidas e o trabalho das ONGs que compensam a pegada de carbono. O compromisso com o meio ambiente acompanha os produtos da Patagônia até o fim. Se um deles apresenta defeito, a empresa conserta. Se o problema for de fabricação, o consumidor recebe um novo. Se for mau uso, ainda assim a empresa repara por um custo simbólico. E se o destino for o lixo, as lojas recebem a roupa velha de volta para que seja reciclada. Então aí vocês viram, quando ela descreveu esse processo, o compromisso ético da Patagônia. O que eu vou te mostrar agora é o que acontece de bastidores. Como que é uma empresa que decidiu que ia dar garantia eterna para os seus produtos, se posicionou no mercado e que processos ela faz para dar essa garantia. Repara o que eu vou te mostrar agora. E é por isso que eu dei o nome dessa aula de você não precisa fazer sustentabilidade para fazer sustentabilidade. Eles nem ao menos produzem as peças que eles vendem. Eles validam. Repara no processo e depois a gente vai seguir nesse conhecimento. Para garantir a durabilidade, é preciso pesquisar materiais mais resistentes. Este laboratório faz 35 testes só com este objetivo. Aqui, o engenheiro verifica o grau de impermeabilidade da amostra que será usada na fabricação de capas de chuva. Mesmo aplicando pressão à água, só algumas gotas podem atravessar o material. As emendas também são forçadas ao limite. Todos os tecidos passam dias numa máquina de lavar para verificar como vão resistir ao uso prolongado. Aqui, a engenheira quer saber a força necessária para destruir o tecido que vai ser usado num calção de surf. Este nylon mais fino foi reprovado. A sede da empresa também dá o exemplo. Painéis solares fornecem eletricidade e água quente. Os funcionários são estimulados a deixar o carro em casa. Quem pode, vai de bicicleta. Então, aqui vocês viram nos bastidores, o que eles fizeram? Eles têm engenheiros e disseram, ok, quer ser meu fornecedor, me manda uma amostra, eu vou testar, eu já sei o que eu quero testar para dar garantia eterna, porque eu conheço esse rolê dessa galera que faz escalada, e através disso eu vou oferecer para você que faz surf, que tá no perrengue, que vai sim pro meio do mato e vai pegar chuva e precisa de uma capa de chuva eficaz, eu vou te prometer tudo isso e eu vou cumprir. E para fazer isso, eu vou testar o produto de outras pessoas. E através disso, eles fizeram um diferencial de mercado. Mas mais do que processos nos seus produtos, eles também têm comprometimento com os seus hábitos internos. Repara como é que funciona, até isso que eles vão demonstrar aqui, é um sistema lixo zero, onde evita a geração de resíduos e vocês vão ver como que eles lidam na empresa com tudo isso. Restaurante comunitário, lixeiras seletivas, alimento orgânico e nada de produtos descartáveis. Talheres de metal, pratos de louça e copos de vidro, tudo reutilizável. We're in this tension, this place where, we sell things, we use resources, we use energy, and we're always trying to do so in a sustainable way, but we have a footprint, and we will always have a footprint, and each one of us does on the planet. But if we can at least pause and think and help our customers and our community think about those purchasing choices, maybe we can turn away from some of the real problems, the real challenges that face the environment. Então você conheceu agora o case da Patagônia, viu? Tudo que é feito para que essas pessoas possam colocar sustentabilidade no mundo. Elas não estão focando nisso como argumento eco para vender para os seus clientes, elas fazem porque é um compromisso ético. Com isso, elas salvam o mundo e vendem porque é interessante, porque é descolado, porque é atrativo para o seu cliente. É isso que as marcas de sucesso fazem, é isso que eu faço, é isso que eu proponho que meus mentorados façam e é isso que eu proponho que você faça. Encontre 10 argumentos não ecológicos para vender a sua oferta.
vai dar dinheiro, vai ser uma vantagem operacional, vai resolver um perrengue para o cara, o que você tem de argumento para vender a sua solução no mercado? Então, você faz sustentabilidade, que é seu compromisso ético, mas você não usa isso necessariamente como argumento de vendas. E para que você, né, perceba um pouquinho do que a gente vai ter aqui nesse curso, nessa masterclass, eu trouxe esses modelos de empresas para te fazer, para você exercitar o seu olhar empresário, que é diferente do seu olhar empreendedor. No olhar empresário, você vai entender que você faz sustentabilidade, que você está mudando alguma coisa no mundo, mas você vai entender o que as pessoas estão dando valor para a sua oferta, você vai estar entendendo como que você pode monetizar o seu negócio. E aqui, nessa imagem, eu mostro uma das ferramentas que você vai acessar ao longo desse curso. Não se preocupe, não é aqui na Masterclass, mas eu quis te trazer já uma ferramenta que é o Canvas Modelo de Negócio. Essa é a ferramenta mais utilizada no mundo para que você crie o seu próprio modelo de negócio, de uma maneira lucrativa, interessante para você, interessante para o seu cliente, e que tenha valor para a sociedade. E é assim que você vai ter remuneração regular. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos só para você pensar comigo. Quer ver um dos exemplos de modelo de negócio que eu acho bem interessantes e já está aqui no meu radar, vai entrar na minha lista na era digital, é o modelo de assinatura. Eu andei lendo e tem uma pessoa que tem um canal, tem uma pessoa que tem um grupo de WhatsApp que manda os sertanejos mais top. Essa pessoa recebe aproximadamente R$29 mil por mês, através da assinatura num grupo de WhatsApp, onde ele manda como curadoria só os sertanejos mais top. Bom, tem alguma coisa ali que você possa falar, ensinar as pessoas, pelas quais as pessoas te pagariam para receber uma mensagem por dia? É isso que eu estou pensando. Eu pretendo ensinar logística reversa e, nesse canal, faz a conta ali, olha o que eu coloquei na sua tela. Se você tem 256 pessoas num grupo de WhatsApp que te pagam R$10 por mês, você tem R$2.560 por mês. Então, existem vários modelos de negócio que você pode acionar para ganhar dinheiro com a sua oferta, e eu quero que você abra a sua cabeça, porque você tem que ser apaixonado pela sua solução, que é aquilo que você descobriu como resolver no mundo. Mas a sua oferta vai resgatar as suas habilidades, vai resgatar a sua relevância, sua competência, tudo que você tem de melhor para daí colocar essa solução no mundo. Você é apaixonado pela sua solução, não pela sua oferta. Você vai ver isso ao longo desse curso. A segundo modelo que eu trouxe é o Marketplace. Isso tem sido uma maneira excelente de fazer negócios em sustentabilidade. Então, se você já se imaginou como Marketplace, a gente vai falar sobre isso por aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos como da economia colaborativa, onde a gente parte do aproveitamento máximo de alguma coisa que está ali sem ter um desperdício, né? Algo que está mal aproveitado. Você pode, por exemplo, comercializar todas as frutas que caem do pé da sua vizinhança, porque aquilo é um excesso e está mal aproveitado. O Airbnb fez isso, pegou a casa das pessoas e decidiu alugar. O Uber decidiu pegar o carro das pessoas e decidiu alugar. O que tem de excesso do seu lado que você, através dessa colaboração, pode fazer uma receita? Existem várias coisas que a gente te instiga a pensar aqui no Fábrica de Futuro. Os negócios sociais e tudo isso respeitando o seu estilo de vida, porque você vai ter resgatado as suas principais habilidades, algo que você cura no mundo, e vai ter descoberto qual é o público pelo qual você pode ser melhor remunerado, qual é o público que dá valor para a sua oferta, porque você não vai estar apaixonado pela sua solução, lembra? Eu, por exemplo, faço lixo zero. E eu conheço centenas de pessoas que entregam isso, sendo especialistas em logística reversa, assim como eu, entregam isso fazendo um inventário do resíduo, descobrem o que cada prédio gera de resíduos, com que volume, com que frequência, criam um plano, vendem esse plano, tem dificuldade que o cliente execute, tem dificuldade de vender, tem dificuldade de que o cliente pague isso, e eu não faço nada disso. Eu sou especialista em logística reversa, mas eu sou uma boa comunicadora, então eu tenho um programa de rádio, eu sou uma ótima professora, minha pedagogia, eu me orgulho muito dela, então eu decidi lançar cursos e, junto com todas essas habilidades, eu encontrei
uma maneira de encontrar um nicho. Hoje eu falo com um ecoempreendedor que dá valor para saber sobre nicho zero e sobre ecoempreendedorismo. E eu quero que você faça o mesmo, respeitando o seu estilo de vida. Nós vamos encontrar uma maneira de você operar de maneira original e, ainda assim, lucrativa, fazendo bem para o mundo. Essa é a nossa missão. Então, está encerrada esta Masterclass. Eu te espero no Fábrica de Futuro. Aloha! Inicia logo essa aula aí que eu tô louca para ver o que vai acontecer com o seu negócio.